Pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Acho que a maioria aqui já me conhece, mas prazer, eu sou a Lohane, trabalho aqui no time de parceiros da CEMIG, e é um prazer receber vocês aqui na nossa terceira aula de uma trilha, assim, que tem sido muito rica, a gente está compartilhando muitas coisas, e é um prazer poder caminhar lado a lado com vocês, poder ajudar nesse propósito, né, que a gente está criando juntos. E eu fico muito feliz, queria agradecer imensamente a participação de vocês, o engajamento, a interação. E essa aula não vai ser diferente, vai ser uma aula rica, com muita experiência. E vamos começar, né? Eu gostaria de convidar agora a Gi para apresentar um pouquinho mais sobre a nossa trilha, porque hoje também nós temos algumas pessoas novas aqui, contextualizar sobre a importância, como nós podemos ajudar vocês nessa caminhada e sobre algumas alterações que foram necessárias, né, Gi? Fique à vontade. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Lohane. Eu queria dar as boas-vindas, né, a todos os parceiros e parceiras que aceitaram aí o nosso convite para participar da terceira aula do nosso programa de mentorias para parceiros da CEMIG. Esse é um projeto que nós, da equipe de parceiros, né, e da diretoria comercial da CEMIG, idealizamos com muito carinho. Já estamos aqui na terceira aula. Conversamos um pouquinho sobre faturas, né, sobre produtos aí na última semana, os diferenciais da CEMIG, trazendo então uma trilha de conhecimentos para poder auxiliar vocês aí nos trabalhos de campo, né? Então, para nós é um prazer muito grande, a CEMIG acredita muito na parceria, né? O nosso trabalho aqui do dia a dia como consultores de venda, agentes do mercado de energia livre, ele é muito intenso e a gente não vê uma possibilidade da CEMIG manter o êxito que ela tem numa posição de liderança já consolidada, avançando aí Brasil afora, sem contar com vocês. Então, para nós é realmente um prazer muito grande recebê-los aqui hoje nessa sala, na terceira aula, né? O Daniel, que é o nosso mentor de hoje à tarde, vai falar um pouquinho para a gente sobre os estudos de viabilidade da CEMIG, detalhar todo aquele material que a gente encaminha, comentar um pouquinho como que a concorrência também transfere essas informações aí para ajudar os clientes a tomarem a decisão de enquadramento do melhor produto. E principalmente, né, ele vai comentar sobre a parte estratégica nos 3 níveis de prospecção que a gente faz, né, os 3 tipos de cliente que a gente encontra aí no mercado do grupo A e os detalhes, né, nos quais a gente deve ter atenção ao fazer essas abordagens. Então, vai ser uma aula mais prática, né, diferente da primeira e da segunda, que foi uma aula mais teórica, mas muito importante também para a gente ter segurança e gerar confiança no cliente, né, ao transferir conhecimento técnico de uma maneira assim mais pedagógica, mas a partir dessa terceira aula a gente já vai entrar num clima um pouquinho diferente, né, uma aula mais dinâmica, mais prática, vocês vão ver assim um compartilhamento de experiência de um profissional aqui para nós, que é o nosso consultor master aqui da equipe, o Daniel. Então, eu desejo que vocês aproveitem muito essa experiência, o chat vai ficar aberto para a gente interagir, e eu quero comentar com vocês já de antemão uma alteração que nós fizemos no calendário. A gente vai dar uma folguinha para vocês, né, absorverem tudo aí que a gente está conversando, poder colocar em prática em campo, a gente intensificar aí nessa relação nossa, usando esses conhecimentos nas 2 próximas semanas, e dia 4 a gente vai ter uma aula muito bacana com o Mauro, que é um consultor nosso extremamente experiente, né, compartilhando experiências de campo, comportamento consumidor, concorrência, então uma aula muito estratégica, e a gente está pensando aí numa sugestão que vocês nos trouxeram na última aula, de talvez até convidar um parceiro aí, que já esteja, né, bem avançado nessa trilha, trabalhando conosco aqui há mais tempo, para poder compartilhar também a experiência dele como parceiro, né, eu acho que vai ser bem legal. Então, eu desejo boa aula, desejo que vocês tenham uma ótima experiência conosco, quero reiterar o prazer imenso, né, de ter vocês aqui, e já vou passar aí para a Lohane, né,
publicar aí no vídeo aquele nosso QR Code do sorteio. Então, peguem os celulares aí para vocês fazerem o cadastro, que no final da aula a gente vai fazer aquele sorteio tão esperado. Muito obrigada, então, pessoal. Sejam todos novamente muito bem-vindos. Muito obrigada, Gi, arrasou. Realmente, nossa mentoria tem sido muito rica, a gente tem recebido muitas sugestões e no final a gente vai ter essa pesquisa de satisfação, então é importante que vocês respondam para a gente, porque realmente a gente olha cada coisa, trata com muito carinho, a gente vê o que que dá para trazer aqui, o que que a gente pode ajustar para uma próxima. Mas aqui está o QR Code, tá, do nosso sorteio. Quem não conseguir escanear agora não tem problema. Eu vou colocar o link no chat, ele vai estar disponível durante toda a nossa aula para vocês participarem. São 3 sorteados, tá? Como eu já falo nas outras aulas, se você não for sorteado agora, não preocupa, porque na próxima mentoria a gente vai ter esse sorteio novamente. Eu queria aproveitar para passar uns recadinhos importantes, né? Como vocês já sabem, nós mantemos a câmera e o áudio desligado para ter uma conexão um pouco melhor de qualidade para vocês, mas o chat ele fica disponível durante todo o tempo. Então, durante a apresentação, ficou alguma dúvida, pode mandar. A gente tem um time hoje bem mais reforçado para conseguir atender todos vocês. Nós vamos responder todo mundo. No finalzinho, a gente vai ter um espaço para perguntas ao vivo, né? Que nós vamos elencar aqui alguma coisa que talvez precise de um detalhe a mais para poder responder vocês. Se de tudo, assim, bombar muito, igual da última semana, no final nós vamos acionar vocês, ninguém vai ficar sem resposta, pode ficar tranquilo que, assim, a gente está aqui para poder realmente ajudar e apoiar vocês. Como eu disse, essa mentoria ela foi idealizada com muito carinho, então todos os nossos temas e palestrantes são escolhidos a dedo. Hoje nós vamos contar com a presença do Daniel Brognaro, que ele tem assim uma experiência, uma bagagem com uma experiência assim, incrível, com muito aprendizado, com uma visão estratégica. E ele traz aquela coisa assim, que ele joga uma coisa na cabeça da gente, que a gente fica pensando por horas, dias e meses, e assim, é o jeito dele, sabe? Então se prepara, porque vai ser uma aula rica, cheia de provocações inteligentes, insights, e é claro, com aquela pitada de inspiração que é o jeito Daniel Brognaro de ser. Dani, é com você, fica à vontade. Bom evento, pessoal. Obrigado, Lô. Obrigado pela apresentação aí. Acho que isso foi um pouco mentirosa aí, mas mas eu tô brincando. Isso aí a gente tenta fazer o melhor, né? Nosso time aqui, tenho certeza que a gente vai junto aí, né, Lu? As palavras aí foram muito boas, tá? E Gi, né, também, muito obrigado. Valeu pela apresentação. A gente vai fazer o melhor aqui. E aí, pessoal, deixa eu assumo aqui, né, Lu? Isso, Dani, pode pegar a tela, fica à vontade. Beleza, obrigado. Estão enxergando minha tela? Tá me ouvindo, Lu? Certinho. Tá certinho? Sim, certinho. Beleza, Lu, obrigado. Vamos lá, pessoal. Então, vamos passar aqui, que a gente já falou, né? Então, hoje a ideia, né, pessoal, é a gente falar um pouquinho sobre o estudo de viabilidade, né, e as estratégias para renovação, pessoal. Então, assim, foi o que a Gisélia falou um pouquinho. A ideia é a gente trazer um pouco mais a prática, né? Trazer um pouco mais a vivência do campo, né? Então, eu acho que essa aula ela vai ser muito a conexão, né, do que a Gisele e o Bruno disseram na última aula, né? Disseram na primeira, na aula número 1 e na aula número 2, né, sobre os produtos, e o que a gente vai falar na próxima aula, né? Que quando o nosso consultor, o Mauro, ele vai trazer estudo de caso, vai falar do dia a dia. Então, aqui eu vou fazer a ponte, né, dessas aulas, e a ideia realmente, né, como a Lô falou, é a gente inspirar, né, a gente trazer inspiração para vender, né, porque a gente não vende ali sem conseguir, né, realmente ter essas ferramentas e ter essas questões de
todas muito bem azeitadas na nossa cabeça. Então, pessoal, vamos lembrar um pouquinho, né, do que a gente falou na última aula, né? Então, até colocando como um esquema, né, de produtos, né, do que o Bruno falou na última aula. Nós temos os dois produtos, né, do mercado varejista de energia. O produto número 1, né, que é o que a gente fala, que é o desconto garantido, né? Lembrando sempre, pessoal, né, o desconto garantido é a gente, quando o cliente ele contrata um percentual de economia, né? Então, eu vou até pedir permissão aqui, pessoal, eu gosto de escrever muito aqui nas apresentações. Então é o seguinte, tem que sempre lembrar, o desconto garantido, o cliente contrata o percentual de desconto. Já no preço fixo, o cliente ele vai contratar, né, um preço, né, o real por megawatt-hora, né, que no final, né, eles vão estar intimamente ligados, porque esse reais por megawatt-hora vai gerar um percentual de desconto, né? E o percentual de desconto, por sua vez, vai gerar, né, R$ 1 por megawatt-hora. Né? O que muda aqui é a fórmula de cálculo. Né? E a gente comentou, né? A gente comentou muito na última aula, né? Qual que era melhor, qual que é pior. A gente sabe que não tem, né? Não tem esses preços, eles dependem muito, né? Esses tipos de produto dependem muito da negociação. E a gente trouxe também a questão do preço, né? Do preço fixo, ele se subdivide, né, em duas categorias, né? A categoria da curva de preços, né? Ou seja, a curva de preços é aquela ano a ano, né? Ou seja, em 2026 o cliente tem um valor de energia, em 2027 ele tem um outro tipo de energia, e a gente tem o preço médio, né? Preço médio no tempo, a gente chama de PMT. E o PMT, ele nada mais é do que um único preço que vai sendo corrigido ao longo do tempo, né? Por IPCA. Os dois aqui são indexados por PCA, o desconto garantido é o percentual de economia. Então, a ideia, pessoal, a gente falou na última aula aqui que o quê? A gente mostrou, né, o Bruno até mostrou o seguinte aqui, ó, essa aqui é uma típica proposta de desconto garantido, né, que está bem definido aqui, que vai ser levado, né, para o estudo de viabilidade, esse percentual, né, vou até martelar aqui, desconto garantido é o percentual de economia que ele contrata, e o preço, né, a curva de preços, né, que a gente vai também, né, desmembrar. Então, nessa primeira parte da aula, pessoal, a gente vai estar entrando no mundo aí das propostas, entrando no mundo dos descontos, né, garantidos. Eu vou dar uma... E aí, pessoal, eu tive uma ideia aqui da gente estar, ao longo dessa apresentação, eu vou passar alguns vídeos aqui, pessoal, que trazem um pouco o que a CEMIG tem, né, o que a CEMIG e por que a gente deve, né, por que vocês, parceiros comerciais, devem levar para os clientes as certezas. Né? Então, é uma campanha de marketing que a gente está começando, a gente já tem algumas peças na praça. Eu vou estar colocando algumas inserções aqui para a nossa apresentação ficar dinâmica. Então, eu vou parar a apresentação e vou colocar aqui um videozinho para a gente ao longo. Vocês vão ver algumas certezas aí que a CEMIG tem, que a concorrência não tem. Que eu vou compartilhar aqui com o som. 3 certezas do mercado livre de energia que ainda não te contaram. E a última vai te surpreender. Certeza 1. Você pode ter até 35% de desconto na conta de energia da sua empresa durante todo o contrato. Escolha energia livre CEMIG e tenha economia garantida todos os meses. Certeza 2. Já tem muita empresa no mercado que não entrega o que promete.
A CEMIG é a empresa do mercado livre de energia que mais fornece energia no Brasil. Por isso, garante entrega para sua empresa pelo preço contratado. Peraí que voltou, Durante pessoal. todo o contrato. Deixa eu ir de novo aqui. 3 certezas do mercado livre de energia que ainda não te contaram. E a última vai te surpreender. Certeza 1. Você pode ter até 35% de desconto na conta de energia da sua empresa durante todo o contrato. Escolha energia livre CEMIG e tenha economia garantida todos os meses. Certeza 2. Já tem muita empresa no mercado que não entrega o que promete. A CEMIG é a empresa do mercado livre de energia que mais fornece energia no Brasil. Por isso, garante entrega para sua empresa pelo preço contratado. Certeza 3. Bom mesmo é contar com energia renovável. E melhor ainda se ela for certificada. A Energia Livre CEMIG oferece não apenas um, mas 2 certificados de energia 100% limpa e rastreável. Migre para o mercado livre de energia com a CEMIG. 2 certezas e uma surpresa. Então, pessoal, apenas para a gente estar iniciando aqui com essas questões, né, com essas certezas que a CEMIG tem, para justamente inspirar vocês, né, nessa jornada. Passando aqui para o... Deixa eu pegar o meu board aqui. A gente vai chegar aqui, pessoal, então é o seguinte, a primeira parte do que eu vou falar hoje um pouquinho é a diferença, pessoal, dos 2 documentos que nós, né, do time de parceiros, nós enviamos para vocês. Eu acho que são os 2 documentos importantes, que é a munição que vocês vão ter para apresentar ao cliente, né? Então, quando a gente, até nas 2 telas iniciais, eu mostrei, né, eu dei um spoiler aqui dos 2 documentos que a gente tem. A proposta comercial, que é esse documento da esquerda, e o estudo de viabilidade, né? Então, eu vou falar um pouquinho aqui a diferença dos 2, que eu acho que é muito importante o parceiro saber, né, pegar esses 2 documentos e falar assim, o que tem nesses 2 documentos, e eu acho que é fundamental ter o domínio desses 2 documentos, né? Porque realmente é o que vocês vão estar na frente do cliente para saber o que falar, né? Então, pessoal, a proposta comercial, que é aquele documento branco, né, onde existem ali até o campo para assinatura dos clientes, é o documento que vai ter as condições comerciais, né? O que quer dizer? Essas condições comerciais, elas estarão nesse documento, na proposta comercial, e irão para o contrato jurídico. Então, vocês vão ver o seguinte, que se o percentual de desconto está na proposta comercial, é exatamente aquele percentual que vai caminhar junto para o contrato jurídico, né? Então, a gente fala muito o seguinte, que a proposta comercial é quando a gente congela essas condições comerciais, ou seja, assinar a proposta comercial é congelar as condições comerciais. Desde que, pessoal, a proposta seja assinada dentro da data de validade, né? Isso eu acho que é a questão mais importante, tá, pessoal? Eu vou até grifar aqui no nossa apresentação, porque é muito importante, sabe assim, a data de validade, ela é uma questão assim muito, muito, muito importante. Eu vou até dizer o seguinte, já aconteceu de parceiro comercial mandar uma cotação assinada fora da data de validade, ou seja, a data de validade ia até do dia 20, ele mandou, né, no dia 22, não se atentou a essa data de validade. E aí, pessoal, infelizmente, por questão de governança e questão de compliance, a gente não consegue honrar e não consegue levar para à frente essas condições, tá? Então, isso aqui eu acho que já é um ponto aí para vocês terem em mente. E o que eu falei, assim, precisa ser assinado pelo cliente, tá? Então, ou seja, Daniel, posso assinar digital? Pode. Posso assinar e mandar uma foto da assinatura, né? Mandar um documento escaneado? Pode também, tá? Então, assim, esse documento aí, a gente não tem a formalidade que a gente tem no contrato jurídico, porque
a gente quer, né, realmente selar as condições comerciais. O estudo de viabilidade, que é o segundo documento, né, que é um documento, que é um arquivo, né, um pouco mais de marketing, né, aí sim, pessoal, ele já é um documento que que eu digo o seguinte, ele traduz as condições comerciais, né, ou seja, a gente traz para o mundo do cliente o que aquela proposta, né, o que aquela proposta comercial válida vai influenciar no negócio do cliente, né? Ou seja, o que vai mudar na conta dele, o que vai modificar nos custos de energia dele e principalmente eu acho que todo empresário, todo dono de negócio quer saber é a economia financeira, ou seja, quantos mil reais ou quantos milhões de reais essa proposta vai trazer na minha vida, né, na vida do empresário, na vida da empresa que ele tem. Né? Então, ou seja, a gente tem aí um documento que traduz as condições, compara, pessoal, o mercado cativo com o mercado livre. Né? Isso aqui depois eu vou voltar nesse ponto, lá quando a gente estiver falando de outros tipos de clientes. Né? Indica um percentual de desconto, né? Ou seja, se for a proposta de desconto garantido, é o mesmo percentual que, né? E nas propostas de preço, pessoal, é aquela transformação que eu mencionei. Ou seja, hoje, se o cliente contrata um preço de energia, ele vai estar julgando o percentual, né? Ou seja, vai estar influenciando um percentual de desconto na conta dele. E isso, pessoal, vai indicar uma economia, né, real, vamos dizer assim, realmente o que o pessoal vai, né, que o cliente vai economizar, vamos dizer assim. E aí, o que eu preparei, pessoal? Eu vou viajar aqui por os 3 estudos de viabilidade. Né? Eu vou abrir aqui para a gente ver, pessoal, né? E vou tentar aqui ser até um pouco didático, né? E eu espero que a gente possa navegar aqui pelos documentos, porque eu acho que é importante a gente abrir os documentos e ver uma proposta real de que é um desconto de uma cotação e o que é um estudo de viabilidade. Então, eu vou parar aqui de novo. Né? Peraí, nossa, que faltou falar aqui. Esse primeiro estudo aqui, pessoal, né? Então, o que eu coloquei essa fotografia aqui na apresentação? Quando a gente vê, né, que tem essa página aqui, que o desconto garantido está apresentando, né, um percentual definido, a gente sabe que é um tipo de desconto garantido. Né? E aí eu vou abrir esse documento para a gente ver e até mesmo na proposta, tudo que eu falei, que a gente vai ver na prática. Tá? Deixa eu abrir o documento aqui para a gente fazer. Tá? Vamos abrir 6 exemplos aqui. Aqui, pessoal, né? Então, o que eu coloquei essa fotografia aqui na apresentação? Quando a gente vê, né, que tem essa página aqui, que o desconto garantido está apresentando, né, um percentual definido, a gente sabe que é um tipo de desconto garantido. Né? E aí eu vou abrir esse documento para a gente ver e até mesmo na proposta, tudo que eu falei, que a gente vai ver na prática. Tá? Deixa eu abrir o documento aqui para a gente fazer. Tá? Vamos abrir 6 exemplos aqui. O de desconto garantido, pessoal. Vamos ver aqui. Né? Esse aqui é o nome de um cliente, né, que a gente fez recentemente. Ele aberto já, né? Abriu. Então aqui, pessoal, perceba o seguinte, né? A nossa proposta comercial,
ela vai ter sempre essa cara, né? Ela vai ter sempre esses dados aqui, né? Período de fornecimento, o tipo de energia, né, que a gente vai estar fornecendo. Aqui, pessoal, lembro que a data de validade, né? Então, a data de validade é muito importante, né? Talvez seja a questão mais importante do produto, da cotação que a gente está fazendo. E aqui, gente, a gente tem, né, o que esse 28%, né, que é a condição comercial que a gente está fazendo. Ou seja, esse 28,3%, ele estava válido, né? Então perceba que é uma cotação já vencida. Se o cliente mandar para a gente a cotação assinada, então perceba o seguinte, quando a gente rola aqui para frente, ó, aqui existe, né, o campo de assinatura dessa proposta, que a gente precisa que o cliente assine essa proposta e nos envie dentro da validade da cotação. E aí, o que eu chamo a atenção é muito isso aqui, né? A gente tem esse 28%, né? Ele representa o quê, Daniel? Né? Então, pô, o cara vai falar assim, pô, tem 28% de desconto na economia. Tudo bem, 28% é um número bom, né? Mas aqui, né, aí a gente tem, né, o documento nosso que a gente manda, né, uma capa, falando um pouquinho da CEMIG, né, falando um pouquinho das unidades, né, do grupo CEMIG, né, que é o maior vendedor de energia. A gente chega até, né, a gente chega aqui, né, mostrando o que é o Mercado Livre, né, que é a gente já falou aqui um pouquinho, né, nas outras aulas, que em vez de uma fatura, a gente vai ter duas faturas, e aqui a gente chega ao seguinte, ó, atualmente os custos de energia são R$20 mil, né? Nessa proposta aqui, a gente fornecendo 28%, a gente está estimando aqui mensalmente R$5 mil de economia, ou seja, R$5.781 de economia. Sendo que R$10 mil seriam de custos de distribuição, né? No caso, pode ser aí de qualquer distribuidora do país, né? Não vou saber especificar qual era a localidade dessa cliente aqui. E a CEMIG, né, geração para a energia livre, mandaria uma fatura de R$3.900. Então, aqui estão a composição de custos, né, desse cliente aqui para uma proposta de 28%. Lembrando aqui um pouquinho do CEMIG, do CEMIG REC, né, do Certificado de Energia Renovável, alguns clientes da nossa carteira, e aqui a gente chega, pessoal, na página mais importante que a gente tem. Né? Ou seja, 28,3% de desconto garantido, que é exatamente aqueles R$5 mil mensais, que vão gerar R$5 mil mensais, R$69 mil anuais, pessoal, ou seja, né, aqui é uma estimativa, né, provavelmente vezes 12, né, ou seja, 12 meses. E quando a gente chega aqui, né, ou seja, em 60 meses, né, um contrato de 60 meses, no caso aqui, a gente chega num valor, né, esse cliente estaria adquirindo, nesse momento, R$346 mil de desconto. Né? Então, eu acho que é importante, né, a gente sempre detalhar, quando ele tiver um produto de desconto garantido, que isso aqui, né, o 28,3%, muito provavelmente, né, lógico, depende de outros fatores, ele vai chegar a R$346 mil de economia, que é uma economia muito fundamental. Né? A gente pulando aqui para os outros, né, quando a gente pula aqui, né, para as outras dois tipos de produto, pessoal, né, a gente vai ter a curva de preços, né? O que a gente tem na curva de preços? Né? Lembrando, a gente tem uma escada de preços, né? Ou seja, ano a ano, a gente vai ter um preço diferente. Então, eu vou abrir aqui uma cotação, né, aqui desse cliente aqui, né, que a gente tem o seguinte, ó. Quando a gente vê essa tabela aqui de preços, pessoal, a gente tem o seguinte, pô, essa aqui não é uma proposta de desconto garantido, isso é uma proposta de preço. E quando a gente vê, né, ano a ano aqui, preços diferentes, né,
A gente tem que isso é uma curva de preços, ou seja, em 2026 ele tem um preço de energia, em 2027 tem um outro preço, 28, 29, 30 e 31. Então são preços que são marcados a mercado a cada ano, né? E aí fundamental, pessoal, saber que esses preços serão corrigidos por IPCA, né? Então esse cliente que está contratando aqui R$322 em 2026, isso aqui vai ser um pouquinho mais caro efetivamente que ele vai pagar, né? Lembrando de novo a validade, né? Sempre a validade aqui, uma proposta que estava válida até no dia 17, e o período de fornecimento. E aí, uma pergunta, né? Eu acho que aí, pessoal, eu já entro aqui numa questão fundamental do mercado. O cliente sempre vai sempre perguntar qual é o percentual de desconto, né? Essa tabela, ela me representa o quê, né? Porque 322, 275, a gente sabe que os empresários, os gerentes, né? Todos os decisores, eles não vão saber especificar, falar, pô, o que é isso, né? 322 é o quê? E aí a gente tem o nosso estudo de viabilidade para mostrar isso, né? Eu não vou passar as outras, né? As páginas são as mesmas, né? Que a gente tem. E aí a gente chega aqui justamente para a gente entrar um pouquinho no detalhe. O de desconto garantido, pessoal. Vamos ver aqui, né? Esse aqui é o nome de um cliente, né? Que a gente fez recentemente. Ele aberto já, né? Abriu. Então aqui, pessoal, perceba o seguinte, né? A nossa proposta comercial, ela vai ter sempre essa cara, né? Ela vai ter sempre esses dados aqui, né? Período de fornecimento, o tipo de energia, né, que a gente vai estar fornecendo. Aqui, pessoal, lembro que a data de validade, né? Então a data de validade é muito importante, né? Talvez seja a questão mais importante do produto, da cotação que a gente está fazendo. E aqui, gente, a gente tem, né, o que esse 28%, né, que é a condição comercial que a gente está fazendo. Ou seja, esse 28,3%, ele estava válido, né? Então perceba que é uma cotação já vencida. Se o cliente mandar para a gente a cotação assinada, então perceba o seguinte, quando a gente rola aqui para frente, ó, aqui existe, né, o campo de assinatura dessa proposta, que a gente precisa que o cliente assine essa proposta e nos envie dentro da validade da cotação. E aí, o que eu chamo a atenção é muito isso aqui, né? A gente tem esse 28%, né? Ele representa o quê, Daniel? Né? Então, pô, o cara vai falar assim, pô, tem 28% de desconto na economia. Tudo bem, 28% é um número bom, né? Mas aqui, né, aí a gente tem, né, o documento nosso que a gente manda, né, uma capa, falando um pouquinho da CEMIG, né, falando um pouquinho das unidades, né, do grupo CEMIG, né, que é o maior vendedor de energia. A gente chega até, né, a gente chega aqui, né, mostrando o que é o Mercado Livre, né, que é a gente já falou aqui um pouquinho, né, nas outras aulas, que em vez de uma fatura, a gente vai ter duas faturas, e aqui a gente chega ao seguinte, ó, atualmente os custos de energia são R$20 mil, né? Nessa proposta aqui, a gente fornecendo 28%, a gente está estimando aqui mensalmente R$5 mil de economia, ou seja, R$5.781 de economia. Sendo que R$10 mil seriam de custos de distribuição, né? No caso, pode ser aí de qualquer distribuidora do país, né? Não vou saber especificar qual era a localidade dessa cliente aqui. E a CEMIG, né, geração para energia livre, mandaria uma fatura de R$3.900. Então, aqui estão a composição de custos, né, desse cliente aqui para uma proposta de 28%. Lembrando aqui um pouquinho do CEMIG, do CEMIG REC, né, do Certificado de Energia Renovável, alguns clientes da nossa carteira, e aqui a gente chega, pessoal, na página mais importante que a gente tem,
né? Ou seja, 28,3% de desconto garantido, que é exatamente aqueles R$ 5.000 mensais, que vão gerar R$ 5.000 mensais, R$ 69.000 anuais, pessoal, ou seja, né, aqui é uma estimativa, né, provavelmente vezes 12, né, ou seja, 12 meses, e quando a gente chega aqui, né, ou seja, em 60 meses, né, um contrato de 60 meses, no caso aqui, a gente chega num valor, né, esse cliente estaria adquirindo, nesse momento, R$ 346.000 de desconto. Né? Então, eu acho que é importante, né, a gente sempre detalhar, quando ele tiver um produto de desconto garantido, que isso aqui, né, o 28,3, muito provavelmente, né, lógico que depende de outros fatores, ele vai chegar a R$ 346.000 de economia, que é uma economia muito fundamental. Né? A gente pulando aqui para os outros, né, quando a gente pula aqui, né, para as outras dois tipos de produto, pessoal, né, a gente vai ter a curva de preços, né? O que a gente tem na curva de preços? Né? Lembrando, a gente tem uma escada de preços, né? Ou seja, ano a ano a gente vai ter um preço diferente. Então, eu vou abrir aqui uma cotação, né, aqui desse cliente aqui, né, que a gente tem o seguinte, ó. Quando a gente vê essa tabela aqui de preços, pessoal, a gente tem o seguinte, pô, essa aqui não é uma proposta de desconto garantido, isso é uma proposta de preço. E quando a gente vê, né, ano a ano aqui, preços diferentes, né, a gente tem que isso é uma curva de preços, ou seja, em 2026 ele tem um preço energia, em 2027 tem outro preço, 28, 29, 30 e 31. Então são preços que são marcados a mercado a cada ano, né? E aí fundamental, pessoal, saber que esses preços serão corrigidos por IPCA, né? Então, esse cliente que está contratando aqui R$ 322 em 2026, isso aqui vai ser um pouquinho mais caro, efetivamente, que ele vai pagar, né? Lembrando, de novo, a validade, né? Sempre a validade aqui, uma proposta que estava válida até no dia 17, e o período de fornecimento. E aí, uma pergunta, né? Eu acho que aí, pessoal, eu já entro aqui numa questão fundamental do mercado. O cliente sempre vai sempre perguntar qual é o percentual de desconto, né? Essa tabela, ela me representa o quê, né? Porque 322, 275, a gente sabe que os empresários, os gerentes, né? Todos os decisores, eles não vão saber especificar, falar, pô, o que é isso, né? 322 é o quê? E aí a gente tem o nosso estudo de viabilidade para mostrar isso, né? Eu não vou passar as outras, né? As páginas são as mesmas, né? Que a gente tem. E aí a gente chega aqui justamente para a gente entrar um pouquinho no detalhe. Aqueles preços que eu mencionei, né? Quando a gente olha aqui, né, aquela curva de preço, aqueles preços estão aqui no estudo de viabilidade também. Então, a gente está ofertando R$ 322,26, R$ 275 em 27, né, 241. Então, todos os preços aqui, pessoal, eles estão na cotação, né? E eles vão representar, né, ou seja, quando a gente compara, né, o 2026 com né, eu vou escrever aqui, as tarifas de distribuição, a gente vai ter um percentual de desconto. Né? Ou seja, eu sei que nesse ano de 26, né, vamos imaginar aí, um parceiro que esteja hoje em São Paulo capital. Na Enel São Paulo, né, a Enel São Paulo tem tarifas ali definidas pela ANEEL. E quando a gente compara as tarifas com este custo aqui no Mercado Livre, a gente vai ter aqui, né, percentuais de desconto. Ou seja, em 2026, a gente está estimando que esse cliente aqui vai ter 14% de desconto. Como 26 para 27 o preço desse cliente cai,
né, a gente tem um aumento desse percentual. Então, em 2027, ele já vai ter 20% de desconto. E a gente sabe que 28 cai mais um pouquinho, ele aumenta um pouquinho do desconto. Então, assim, percebam que cada preço da nossa curva de preços, né, da nossa cotação, vai representar um percentual de desconto e que, por sua vez, esse percentual de desconto vai representar aqui, quando a gente olha aqui nas tabelas, uma economia financeira, né? Ou seja, um custo evitado quando esse cliente, ou seja, ele estava no mercado livre e foi, desculpa, ele estava no mercado cativo e foi para o livre. Ele vai economizar aqui ao longo de 26, né? Nesse caso aqui, R$ 27.000, 58 mil, 70 mil, 77, 80 e 24, né? Aqui, né, os últimos dois anos, o primeiro ano e o último ano, são anos que estão quebrados, né? Mas os 4 do meio aqui são anos inteiros, né? E aí a gente chega numa média, né para esse cliente aqui, que o quê? Ele vai ter R$ 5.600 mensais, que vão gerar 67 mil anuais, e no final ele vai ter aqui uma economia financeira de R$ 338 mil em 5 anos. Agora, a gente vai entrar no seguinte, mas, pô, isso aqui a gente está levando em consideração o quê? Né? O que a gente está levando em consideração? Então, é muito importante, pessoal, a gente saber o seguinte, tudo isso aqui que a gente leva em consideração a bandeira verde, né? Bandeira tarifária com custo zero, ou seja, a gente está levando para o cliente o melhor cenário de hidrologia, ou seja, o cenário que esse cliente ele não, né, que a distribuidora nesse período ela não teria custos maiores para essa questão. E a gente sabe que não é sempre que dá bandeira verde, né? Por isso que a gente traz aqui, né, que na bandeira verde seria 23%, mas aqui na bandeira amarela seria 25%, na bandeira vermelha seria 28%, e na bandeira vermelha 2 seria 31%. Ou seja, a gente está trazendo nesse estudo de viabilidade aqui, pessoal, o melhor caso, vamos dizer assim, o melhor caso, ou seja, desculpa, o melhor, né? Vamos falar assim, no caso mais favorável de hidrologia, ele teria pelo menos R$ 338 mil. Se tiver muita bandeira vermelha no caminho aqui, certamente esse valor aqui de 338 mil seria muito maior. Seria muito maior. Então, assim, ele pode chegar a R$ 400 mil, R$ 450 mil em caso de acionamento de bandeiras. Tá? Então, eu quero deixar claro, todos esses valores aqui calculados, né, na conta, a gente leva em consideração a bandeira verde. E aí, uma coisa que eu vou deixar muito claro, que a gente vê muito a concorrência fazendo, né? Então, a concorrência fala o seguinte, não, eu te dou 31,3% aqui. Aí você vai falar, aí a gente sabe, né? Assim, nós como especialistas, a gente vai fazer, pô, mas esse 31,3% com os preços atuais, provavelmente ele não deve ter, ele deve estar confundindo, né? Aí a gente vai ver que o 31% é relativo, né? É uma estimativa com bandeira vermelha, né? Que é errado, né? A gente pensar, pô, a gente vai ter o acionamento de 60 meses com bandeira? Não vai acionar 60 meses de bandeira vermelha, né? A gente apresenta que ele, numa hipótese de bandeira vermelha, chegaria a 31%. Mas a CEMIG, como empresa idônea, né, transparente, a gente chega aqui e fala assim, não, na bandeira verde você vai ter 23% e uma economia estimada em R$ 338 mil, né, em 60 meses, né, ao longo do contrato. E aí a gente chega na última questão, que vamos dizer, o PMT ele é a mesma coisa, né? Vamos dizer assim, mesmo produto da curva de preços,
A única diferença, né, que é uma diferença bem, bem importante, né, que é o quê? Os preços, eles são iguais, né, vamos falar assim, em todos os anos. Então, ou seja, o preço aqui nós estamos falando, por exemplo, R$ 258 para os todos os anos, né? Ou seja, mas é claro que a gente em 2026 isso aqui vai ter um acréscimo de PCA, né? Em 27 um acréscimo de PCA e assim por diante. Aí a gente percebe o seguinte, né? O PMT, né? Que é essa sigla que a gente sempre fala, né? Preço médio temporal. O custo dele vai ser uma reta, vamos dizer assim, ascendente. A cada ano ele vai pagar um pouco mais, né? E isso reflete o seguinte, ou seja, a economia no primeiro ano vai ser muito alta e o IPCA provavelmente vai aumentar, né, e vai reduzir um pouco essa economia. Então isso aí é muito importante vocês terem essa ideia aqui desse produto. E isso, no nosso estudo de viabilidade, quando a gente olha aqui esse estudo de viabilidade aqui, a gente tem o seguinte, ó, lembrando, o mesmo preço, né, pessoal? 258 aqui para todos os anos, ou seja, mesmo preço, a gente está falando de um PMT, e a gente chega a um percentual até igual. Então, na nossa proposta, pessoal, no nosso estudo de viabilidade, a gente não considera o IPCA, né? Infelizmente, a gente não consegue colocar aqui uma estimativa de IPCA. E também, pessoal, a gente não consegue também trazer aqui os reajustes futuros da distribuidora. Então, isso nivela um pouco, isso vai ser equilibrado um pouco. A gente sabe que os reajustes tendem a ser até de forma parecida com o IPCA, não são, né? Mas a gente tem. Da mesma forma que a gente tem a curva de preço, a gente tem também, né, o PMT, né? Que a gente vai ter aqui, isso aqui é um outro tipo de cliente. Nesse caso aqui, a gente teria de 22% até, né, 29%, dependendo aqui da bandeira vermelha. Então, da mesma forma, né, que a gente tem na curva de preços, no PMT, a gente também vai ter um valor economizado. Então, em suma, voltando aqui para a nossa apresentação, nos 3 cenários que a gente apresentou, né? Então, voltando aqui, tanto na curva de preço, tanto no desconto garantido, que a gente tem um percentual de desconto, tanto na curva de preços, né? Ou seja, que existe uma curva aqui, né? Nesse caso aqui, descendente de preços, e quanto no PMT, que o preço são iguais, a gente entrega para vocês, né, uma estimativa financeira, né? Então, ou seja, eu acho que é muito importante apresentar para o cliente, falar assim, cara, cliente, esse proposta comercial você tem 177 mil reais aqui, né? Nesse caso aqui, em economia. Então você pode, né? Você pode fazer aqui investimento. O que esses 777 mil reais aqui representa no seu negócio? É uma máquina nova, é um funcionário novo que você vai poder contar ao longo desse ano. Então isso são estratégias de marketing, né? Estratégias de vendas que são importantes para a gente fazer. Então, terminando um pouquinho essa primeira parte hoje aqui dessa aula, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: o estudo de viabilidade, e principalmente essa página aqui, né, que é o coração do estudo de viabilidade, né? Muita gente aqui, e acho que fiquem à vontade, pessoal, para usar somente essa página, não vai ser problema. Ela é o coração do estudo de viabilidade, tá? É onde você vai ter argumento para falar com o cliente, né, que ele pode fazer, né, o benefício que ele vai ter, tá?
Continuando aqui na nossa dinâmica, eu vou passar aqui para vocês mais um videozinho, para a gente fazer aqui uma dinâmica leve, para a gente trazer para vocês mais certezas da CEMIG aí, enquanto eu tomo uma água aqui, que acho que minha voz até tá falhando. Deixa eu compartilhar com vocês. Certezas no mercado livre de energia. Certeza 1. Comprar energia de empresas sólidas. Ainda é melhor garantia de fornecimento e preço. A CEMIG é a empresa no mercado livre de energia que mais vende no Brasil. Com certeza, um grande sinal de solidez. Certeza 2. Na hora de comprar energia, quem for atendido por especialistas vai fazer os melhores negócios. A Energia Livre CEMIG tem consultores especialistas no assunto para você fazer o melhor negócio e ainda receber todo o apoio na migração. Certeza 3. Antes de mudar para o mercado livre de energia, pesquise se a empresa escolhida é confiável. A CEMIG é a empresa que mais tem clientes no mercado livre de energia no Brasil. Se tanta gente confia, você pode confiar também. Mude para o mercado livre de energia. A CEMIG. Com certezas, nenhuma surpresa. Daniel, beleza? Tá muito bom aí, viu? O chat aqui tá bombando as perguntas. Depois, quando você for projetar o próximo filme, aumenta para nós um pouquinho, por favor, o O som tá som. baixo, né? Um pouquinho. Eu vou recomendar ao pessoal também que aumente o som dos seus equipamentos. Boa ideia. A Daniela tinha me comentado aqui, Gi, porque eu aumentei nos duas formas aqui, mas realmente acho que talvez seja um erro meio que... Vou tentar aqui aumentar mais aqui pra gente ver se a gente consegue. Obrigado, Tá. Gi. Mas eu recomendo o pessoal aumentar, porque para mim aqui tá ok. Eu já coloquei meu som no máximo e projetou legal. Tá bom, pessoal? Obrigada. Legal. Obrigado, Gi. E aí, pessoal, a gente chega aqui, né, nos 3 tipos de prospecções, né? Então, assim, passado aqui, né, a diferença que a gente mostrou entre as nossas ferramentas, né, vamos falar assim, ou seja, as nossas armas que a gente vai apresentar aos clientes, a gente chega, né, existem 3 tipos de prospecções. Então, quando a gente está falando, né, o cliente vai economizar R$177 mil, igual era o PMP que eu mostrei, a gente está falando o seguinte aqui, para um cliente cativo, se ele migrar para o Mercado Livre, né, naquele exemplo, naquela condição atual, ele teria R$177 mil de economia. Né? Agora, para um cliente livre, pessoal, não é muito essa forma de pensamento, ela vai ser um pouco diferente, né? É claro o seguinte, que a gente ainda pode fazer, né? A gente pode ainda mostrar para esse cliente livre que, em comparação com a distribuidora, ele teria, né, R$200 mil, R$300 mil de economia, mas esse cliente não é mais um cliente cativo, né? Ele está sobre um contrato livre, né? E aqui a gente vai mostrar um pouquinho, né? Eu vou especificar um pouquinho o que a gente chama. A gente tem 2 tipos de cliente livre, né, que a gente vê no mercado. Um cliente, vamos falar assim, realmente livre e com um contrato rodando legal, ou seja, com um contrato vigente, e um cliente livre que escolheu uma empresa não confiável, né? Até nos vídeos aí que a gente viu, que ele optou por uma empresa, essa empresa às vezes está em recuperação judicial, está descumprindo o contrato. Então, ou seja, eu coloquei como uma empresa que está em litígio com o seu fornecedor de energia,
E a pergunta principal que a gente tem que fazer aqui, né, é o que eu sei, quando termina esse contrato, né? Eu vou mencionar aqui, principalmente para o caso, né, que esse cliente escolheu um fornecedor ok, né, que está cumprindo o contrato, pode ser que não seja o melhor contrato que esse cliente optou, mas ele vai, muito provavelmente, precisar de encerrar esse contrato, né? Ele vai precisar de aguardar a vigência desse contrato. Já que no litígio, a gente já tem algumas questões que a gente pode abordar, né? Eu acho que aí é uma opção do cliente, né? É uma opção jurídica sair desse contrato aqui e fazer um novo contrato, que eu vou mencionar um pouquinho, que a gente tem alguns casos disso. Mas eu quero deixar aqui, né, e é uma coisa que até eu e a Gisélia e o nosso time aqui, a Lô, a Dani e o Bruno estávamos comentando mais cedo, é a pergunta que a gente sempre tem que fazer quando a gente tem um cliente, uma prospecção de um cliente já livre. Quando termina o seu contrato, né? Por quê? Porque é fundamental a gente saber quando que termina o contrato, porque a gente vai fazer uma proposta para o mês seguinte ao término do contrato, né? Então, ou seja, se a gente tem um cliente livre que tem um contrato até 31/12 de 27, então se a gente tem essa informação, 31/12 de 27, imediatamente a gente fala assim, né, você parceiro vai pedir para o nosso querido Gabriel, vai pedir para quem está te atendendo, eu preciso de uma proposta a partir de 2028. E essa proposta, ela pode ser assinada a qualquer momento. Eu vou falar um pouquinho, vou frisar isso um pouquinho, não há nenhuma barreira, nenhuma questão regulatória do cliente não assinar um novo contrato já a qualquer momento, tá? Não existe limites, né, para assinar o contrato. Aqui é um exemplo, pessoal, que eu quero que isso fique muito na mente de vocês e que vocês incorporem isso, tá? Então, a gente falando um pouquinho dos 3 tipos de prospecção, o cativo, a gente já abordou muito ali no início da nossa aula, a gente tem que usar, né, o estudo de viabilidade, né? Realmente ali a gente vai comparar, a comparação é com a distribuidora local, né? Não tem outra comparação, é o custo que ele tem ali, que ele vem tendo mensalmente ali, e é um custo, né, até dele não ter feito a mudança ainda, né? Ou seja, ele poderia estar pagando mais caro, né? E quando a gente vem para o tipo de prospecção, né, que é um cliente livre já, com o contrato sendo cumprido, a gente frisa que é fundamental saber essa data, né? Aí muitas pessoas, até muitos clientes, né, que perguntam, né, e quem não é do ramo também, né, quem não está no Mercado Livre como vocês, pergunta, pô, mas e quanto que custa, né, a multa para sair? Né? No Mercado Livre, pessoal, normalmente não é vantajoso, né, você pagar, né, normalmente essa multa é 30% do valor total do contrato, né? Então, vamos dizer assim, raiz, né, só se acontecesse, por exemplo, um mergulho de preços, né, vamos falar assim, se os preços fossem a piso hoje, aí sim a gente teria uma vantagem, mas isso é uma vantagem real, que a gente não recomenda, tá, pagar essa multa para sair do contrato, porque você vai ter que pagar 2 contratos, no final das contas. E o que eu mencionei aqui, tá, pessoal? É possível fechar uma proposta de renovação a qualquer momento, né? Então, naquele exemplo que eu dei ali, um contrato finalizando em 27, né? Vou colocar aqui de novo para a gente lembrar. Um contrato final em 27, que ele precisa renovar para 28. Nós estamos em 25. 25, eu posso assinar um contrato em 28? Você pode assinar em 25, você podia ter assinado em 24, em 23, em 22, né? Isso não tem. É claro o seguinte,
você não vai renovar o seu contrato logo em seguida que você, né, fechou um contrato de Mercado Livre, né? A gente tem aqui, né, na CEMIG um praxe, né, e um número assim, um pouco de consenso, que esse contrato de renovação ele tem que ser feito aí entre 2 e 3 anos, né? É possível que 3 sejam bom, mas assim, no máximo 2 anos antes é ideal que esse cliente já tenha renovado o contrato, né? E isso é muito importante até para vocês terem aí consciência, os parceiros que já tiveram vendas, né? Vocês 2 anos antes desse contrato encerrar, a CEMIG vai chamar vocês para a gente renovar o contrato, né? E aí, lembrando, nesse contrato novo, né, o parceiro vai ganhar um novo bônus, né? Vai renovar aí a comissão, né? Claro que as comissões elas vão ser vai ser o valor das comissões vai ser de acordo com o regulamento vigente na época, muito provavelmente daqui a alguns anos vão ser maiores, vão ter renovações. E aí eu lembro que é o seguinte, a análise ela não deve, né, vamos falar assim, ela não deve ser feita em relação ao cativo, né, porque realmente fica uma análise assim um pouco sem função, porque é o seguinte, pô, o cliente que já é livre, ele já se livrou das tarifas da distribuidora. A gente não pode comparar ele com as tarifas da distribuidora, né? Então ele tem que comparar realmente o seguinte, em 2028, qual é o preço de mercado, né? Quais os preços que eu vou conseguir no mercado, e aí a CEMIG certamente vai ter preços para a gente renovar em 2028, né? Nesse caso. E a gente chega na questão do seguinte, cliente que fechou um contrato aí com a empresa que está em recuperação judicial, né? E aí eu acho que não é segredo para ninguém, né? Teve muita gente que fechou o contrato com a 2W, né? Que acho que é a empresa aí mais famosa que entrou em recuperação judicial, não conseguiu cumprir os contratos, né? E aí a gente fala o seguinte, esse cliente ele tem que estar embasado juridicamente, né? Ou seja, verificar realmente que no contrato ele lá consta, né? Se alguma das partes entrar em recuperação judicial, né? Até verificar o seguinte, será que está sendo cumprido mesmo o percentual que o contrato falou, né? A gente pegou alguns casos e a gente pode ajudar nos casos aí dessa consultoria, né? Para esses clientes. E a gente tem que ter uma questão seguinte, né? A gente deve se notificar o atual fornecedor com no mínimo 90 dias. Né? Então, aqui entra o que a gente chama de contrato varejista na CCE, né? Alguns falam até em CCV, né? Que é o contrato que é assinado lá no âmbito da CCE. Esse contrato, o cliente ele vai fazer a solicitação para migrar para um novo fornecedor. Né? E aqui a gente quer migrar, né? A gente quer migrar para, né, energia livre. Né? A gente quer migrar para energia livre para ter um fornecedor de mais robustez. Tá? Mas o que a gente quer mostrar aqui, né? Esses 3 tipos, a diferença desses 3 tipos e as características. Né? É claro, viu? Eu digo a todos os parceiros isso com muita tranquilidade, né? Todo o nosso time, né? Daniela, Alô, Bruno, eu e a Gisele, nós estamos preparados, qualquer um de nós está preparado para auxiliar vocês em relação a isso, né? Eu tenho aqui um cliente desse jeito aqui, será que a gente consegue, né, fazer alguma coisa? Então a gente tendo informações, né, e esse cliente estando propenso a fazer, né, um negócio com a CEMIG, a gente vai tentar trazer esse cliente para a nossa base. E o que a gente quer é que vocês, parceiros, né, tenham essa remuneração por trazer esse cliente, tanto sendo um cliente cativo, um cliente livre com contrato normal e um cliente com contrato com litígio.
tá? E aqui a gente tem das 3 formas, né? Nosso time aqui já soube lidar com as 3 formas aqui de forma muito tranquila. E aí a gente entra numa questão, andando um pouquinho aqui, a gente vê o seguinte, né? E o cliente livre que é atacadista, né? Ou seja, a gente pode, né? A gente está falando aqui desse segundo ou terceiro, mas provavelmente desse segundo item aqui, né? Um cliente livre com o contrato sendo cumprido. Ele pode ser atacadista ou pode ser varejista. E aqui eu vou trazer para vocês um esquema, né? Até para vocês terem noção o que é ser um cliente atacadista e o que é ser um cliente varejista. E a possibilidade desse cliente, né, que no mercado atacadista, obrigatoriamente, né, ele tem que ser um agente na Câmara de Comercialização. E aí, pessoal, ser um agente na Câmara de Comercialização é ter responsabilidades, né? É ter obrigações, é ter custos com a CCE, ou seja, ele não pode fugir disso aqui, né? Então a gente até faz a analogia seguinte, que um cliente atacadista, né, um cliente livre atacadista, ele é um cliente grande, sabe assim, ele não é um cliente que tem que ter responsabilidade, né, porque ele tem que pagar mensalmente à Câmara, ele tem que arcar com todas as obrigações assim que a Câmara chamar ele, e principalmente o seguinte, esse cliente ele tem um operacional gigantesco, pessoal. Ele tem um volume operacional de transação gigantesco. Então a gente sempre fala que um atacadista é para quem é grande, né? É para quem às vezes tem um custo de gestão mensal, mas que esse custo é diluído no volume. Agora, já um cliente varejista, perceba o seguinte, o cliente aqui, né, ou seja, a unidade consumidora, ela não está conectada à Câmara de Comercialização, né? Ela está conectada ao comercializador varejista. Tá? Isso significa o seguinte, que esse cliente ele vai ter obrigações apenas com o comercializador varejista. Quem vai arcar com os custos, né, as obrigações na Câmara de Comercialização vai ser o comercializador varejista, né? Ou seja, e isso aqui, obviamente, vai ser repassado, né? E principalmente via preços, via expectativa de preços para os consumidores aqui no final, né? Lógico, o preço de um cliente varejista é um pouco maior do que o atacadista, justamente porque esses custos estão diluídos aqui. E aí a gente chega ao seguinte, mas e como é que eu faço, Daniel, né, para trazer um cliente atacadista para o varejista? O que eu tenho que fazer? Primeiramente, né, eu vou lembrar aqui de novo, a gente precisa saber como que está a situação desse atual cliente. O contrato dele vai até quando? Né? Porque é o seguinte, né, esse cliente aqui, né, ele tem um contrato de energia com alguma empresa, né? Então a gente precisa saber até quando vai esse contrato. Né, naquele exemplo que a gente deu, em 2027, esse contrato vai até 2027, esse contrato atacadista. E eu quero trazer ele para o varejista, né? Tanto para ganhar a comissão, né, da CEMIG, tanto para o cliente ter benefícios. Por quê? Qual que é o benefício do cliente? É reduzir o operacional, é reduzir o trabalho que esse cliente tem no atacadista, né? Ter mais previsibilidade de custos, né? Ou seja, aqui no varejista são só 2 contas de energia, né? É o da distribuidora e o da CEMIG Energia Livre. E aí o seguinte, a CEMIG vai fazer, né? Vamos fazer assim, a gente chama isso aqui de desmodelagem, que é o quê? Romper esse, né? Ou seja, desfiliar esse agente aqui atacadista e passar essa unidade consumidora aqui e conectar ao nosso comercializador varejista, né? Isso aqui a gente chama de processo de modelagem, né? Eu estou fazendo um esquema aqui
e eu estou rabiscando demais aqui, pessoal, né? Depois a gente vai fazer aqui o bate-papo de perguntas. Se não ficou claro, vocês me chamem a atenção no chat aí. Mas eu quero dizer o seguinte, essa desmodelagem, o time da CEMIG vai auxiliar, né? Quando a gente precisa de avisar a Câmara de Comercialização, quando a gente precisa avisar o atual gestor desse cliente, né, que nesse caso que eu estou falando aqui é até 27, ele não vai seguir sendo atacadista, ele vai, né, seguir a vida dele de cliente livre com a CEMIG varejista. Então, aqui, saibam que a desmodelagem é um papel que a CEMIG vai assumir. Tá? Então, eu quero dizer, terminando aí essa segunda parte da nossa aula, turma, que é um movimento muito possível, é um movimento que, aí eu vou dizer uma coisa que aí só uma coisa que interessa muito a vocês. Os clientes atacadistas, pessoal, eles têm volumes de energia muito maiores que os varejistas, né? E eles vão precisar renovar esses contratos. Então, vocês provavelmente ficam diante aí de oportunidades de comissões muito vultuosas, né? Então, você pegar aí um cliente atacadista aí que às vezes tem uma demanda de 500, né? Antigamente, para ele ser um atacadista, ele tinha que ter 500 no mínimo. 500, 600, 700, e um volume aí de energia, às vezes, de 1.500, 1.000 megawatt-horas, nós estamos falando aí só de remuneração mensal, e nós estamos falando de 2, 3, 4 mil reais mensais de remuneração exclusiva, né, do parceiro Plus. Né? Então, isso aí realmente é uma oportunidade que vocês têm diante de vocês aí. Tá? Vou passar, aí pessoal, peço para vocês aumentarem aí o som de vocês para a gente passar um pouquinho mais um vídeo, né, na nossa jornada aqui. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Aumenta o som para a gente passar para o terceiro vídeo. Três certezas para consultorias de energia. Certeza 1. Sua empresa pode aumentar muito o faturamento sendo parceira da empresa líder do mercado livre de energia. Certeza 2. Já tem empresa no mercado livre de energia que não entrega o que prometeu. Para não ter esse problema, é importante ser parceiro de uma empresa sólida, como a CEMIG, a empresa no mercado livre de energia que mais entrega energia no Brasil. Certeza 3. O mercado livre de energia está crescendo. Quem for especialista tem tudo para se dar bem. A CEMIG dá treinamento completo e todo o suporte para você virar especialista. Tudo com expertise de quem é líder de mercado. Tenha mais certezas e mais faturamento. Seja parceiro Energia Livre CEMIG. Saiba mais em energialivre.cemig.com.br. Aí, pessoal, esse aqui acho que realmente é o que a gente está fazendo aqui, né? Esse aqui não é o que a gente fala só no marketing, né? Esse aqui realmente é o que a gente faz, né? Realmente é o que a gente está trazendo aqui. É expertise, né, Gi? E aí, passando aqui para a última parte da nossa aula de hoje, antes da gente entrar, eu trouxe aqui um caso e é para a gente até discutir, né, renovações do contrato, né? Então, aqui a gente tem o seguinte, um contrato que o cliente fechou, né, de 3 anos, né, que provavelmente ele fechou no ano de 2023, algum ano de 2023, né, provavelmente no primeiro semestre. E aí vou lembrar, pessoal, esses valores de energia aqui não existem mais. Isso aqui foi a gente brinca até que foi um delírio coletivo do mercado livre de energia que achou que os preços seriam baixos por muito tempo, né? A gente viveu ali
períodos de reservatórios muito cheios, né? E muita gente, e sobras estruturais muito grandes. Então, assim, né, foi comercializada energia a um preço muito barato. E esse cliente aqui, né, eu vou chamar aqui de uma indústria de sapato, né, vou colocar aqui que é uma indústria de sapato, ele fechou 3 anos, né? Provavelmente, na época lá, quando a Gisélia foi lá nessa indústria de sapato, ela falou, meu amigo, fecha 5 anos, contrata esse desconto, essa energia barata aqui por 5 anos, para você não se preocupar com renovação de energia. Mas esse cliente, né, empresário cabeça dura, que a gente sabe que existe, né, ele não optou, ele optou por um contrato de 3 anos. E ele fechou, né, o 2024, o 2025 e o 2026 a esses preços de energia. Então a gente sabe o seguinte, que ele não tem o 27 contratado, ele não tem o 28, ele não tem o 29, assim por diante, né? Eu considero, e eu falo para todos os consultores, eu considero o seguinte, isso aqui, né, eu vou falar assim, essa descontratação é o único ponto negativo do mercado livre, né? É estar, de alguma forma, descontratado em algum momento. Né? Logicamente que esse cliente não vai fechar 10, 15 anos, 20 anos, porque a gente sabe que também existem limites, né? Mas ele está descontratado aqui nos anos. Né? Ele sempre precisa. E aí é um risco, né? E muitas vezes a gente tem visto aqui clientes não e muito consultor que não está conseguindo falar ou traduzir esse risco para os clientes, que é justamente o seguinte, você precisa contratar energia em 27. Então, ou seja, nós estamos aqui no final de 25 e, na minha opinião, já passou o prazo desse cliente. Né? Já passou o prazo desse cliente contratar. Então, já passou o prazo desse cliente contratar essa energia aqui. Tá? Então, a gente precisa de ter, saber, né? Eu acho que falar com o cliente, saber fazer com que esse cliente descontrate. E aí a gente tem o seguinte, 167, 177, 176, esse cliente, né, quando a gente olha aqui, né, no tempo, ele contratou, né, a 167 aqui em 24, aí eu já até fiz uma questão gráfica, que é lógico que o IPCA, na prática, vai subir um pouquinho esse cliente, vai subir também aqui em 25, né, e aqui em 26, ou seja, esses são os valores, né, ou seja, aproximadamente aqui 190, aqui aproximadamente aqui 210, e aqui vamos falar assim, 220, seriam os custos que esse cliente realmente vai ter no Mercado Livre. E aí é o seguinte, pô, então eu quero reduzir a minha conta, é possível reduzir em 27? Aí que a gente entra, e aí eu falo a todos vocês parceiros o seguinte, o dilema da renovação. O 27 vai ser a preço de mercado. Então, hoje, por exemplo, né, e aí a gente está vendo aqui um caso real, né, de quanto está custando um preço da energia em 2027 no mercado hoje. Está custando aqui na casa dos R$300. Né? Se não for R$300, vai estar aqui 290, 295, né? Vai variar muito pouco de cada casa, né? no mercado varejista. Então a gente chega ao seguinte, cara, esse cliente ele vai ter um aumento dos custos de energia. Né? Então perceba o seguinte, pessoal, na renovação, a gente não vai falar que esse cliente, pô, você vai ter uma economia, né? Ou seja, a gente vai falar assim, você vai continuar tendo economia em relação à distribuidora. Só que o mercado livre está, né, um pouco mais caro que você contratou. É claro que, pessoal, existem casos, né, que a gente vai ter uma redução, né?
Vamos imaginar que isso aqui não fosse 200, que o cliente pagasse 300 e fosse o inverso, né? O 2027 tivesse mais barato, se nós tivéssemos um outro período. Era possível, né, esse cliente ter uma redução, um pouco mais de redução. Isso a gente já viu muito também, tá? Então, o que eu quero dizer, o que eu quero trazer para vocês aqui é a percepção de real, tá? Um caso real de um cliente que vai ter que renegociar. Essa indústria de sapato aqui, né, hoje, nesse momento atual que a gente está renegociando o contrato dela, a gente vai precisar, né, de ser transparente com esse cliente. E aí, pessoal, falar o seguinte, ó, atualmente o preço está 300, mas vamos imaginar que esse cliente trouxe para a gente aqui uma proposta do concorrente que está 290, por exemplo. E aí a gente vai tentar fazer com que esse cliente feche com essa amigo. Uma das estratégias que a gente tem aqui, pessoal, é o quê? É fazer um PMT, né? Então eu não vou ofertar 300, nem vou ofertar aqui 250 e 28, né? E ainda ter o 27, o 29, o 30, o 31, entendeu? O 32. Então, ou seja, eu tenho vários anos para frente aqui que a gente pode fazer um PMT. Então, de repente, aqui, eu não consigo colocar R$300 para ele aqui, mas a gente oferta para ele talvez um PMT a 250, por exemplo. Então, ou seja, então, aí aqui em 2027 ele já vai ter aqui um preço médio diferente. Então, ou seja, é uma estratégia de renovação a gente renovar, por exemplo, por um PMT. Ou seja, eu coloco o 27 um pouco mais barato e trago essa economia do futuro, né? Há uma taxa de desconto, mas eu trago essa economia um pouco para o presente. Até para o cliente ele não ter aí um salto abrupto, né, na questão dele, né? Mas é uma opção. E aqui, por exemplo, né, eu dou um outro exemplo aqui, né, um cliente que está fechando hoje, né, aqui a gente já falou, imagina que esse cliente fecha hoje a 26, 27, 28, né, 29 e assim por diante. Esse cliente, né, vai depender das condições de mercado 32, né? Então, assim, vale a pena em 27 já fechar o 32? Provavelmente não. Mas, por volta aqui de 29, é o timing, né, que eu acho que é importante ele fechar, né, um contrato de 32, 33, 34, né, com pelo menos 2 anos. Então, o que eu quero passar, né, e finalizar essa parte aqui de estratégia de renovação, que é justamente vocês terem essa percepção de o que é uma renovação, né, os riscos que isso está envolvido, e principalmente passar para vocês, parceiros, a ideia de que o time de parceiros, né, em toda essa jornada que eu falei aqui, né, de quanto que ele está pagando, quanto foi o IPCA, quanto que termina o contrato dele, né, se termina em 27, se termina em 28, 29, 30, né, esses anos aqui, né, que vão se passar, esse cliente ele vai precisar renovar esse contrato. Né, e o time de parceiros vai estar à disposição de vocês para a gente negociar, para a gente estar fazendo propostas, né, fazendo, é claro, né, que vão ter épocas, né, a gente está vivendo agora, vai começar uma época de preços um pouco mais caros aqui da CEMIG, mas isso, da mesma forma que a gente aumenta o preço, a gente reduz o preço também. A gente vai falar um pouquinho, acho que aqui depois, né, nas nossas conversas. Mas, assim, eu queria deixar para vocês a ideia do que o time de parceiros está muito envolvido nisso, né, de renovação. Uma outra questão é o seguinte, o nosso mercado, né, vocês podem ver, todo dia migra mais gente para o Mercado Livre. Então, nós estamos, provavelmente, lá no final de 28, de 29, nós só vamos ter, né, a grande maioria do mercado do Grupo A vai ser livre. Então, no final, vocês que estão aí no mercado, vocês que vão estar como consultores,
né, e como consultores preparados pela CEMIG, vocês vão ter que buscar clientes de outras empresas, né? É muito o que o mercado de telecomunicações faz hoje, né? Então você vê muito cliente da Vivo buscando um cliente da Oi, né? Isso muito no PJ, né? Cliente da Claro puxando cliente da Vivo. E também, né, da mesma forma, vocês buscando renovar os atuais contratos que vocês têm, né? Então, se você fechou um contrato hoje com a CEMIG até ali 2028, 2029, né, lá você vai precisar buscar essa renovação também, né? E a gente vai estar junto de vocês, né, o time de parceiros. Tá? E, por fim, né, antes do obrigado, eu vou passar o último vídeo aqui. Peço a vocês que aumentem um pouquinho do som para a gente ver e nos inspirar. 3 certezas para quem quer lucrar com o mercado livre de energia. Certeza 1. Quem é autônomo pode aumentar muito os seus ganhos mensais sendo parceiro da empresa líder do mercado livre de energia, a CEMIG. Certeza 2. Já tem empresa no mercado livre de energia que não entrega o que prometeu. Para não ter esse problema, o importante é ser parceiro de uma empresa sólida, como a CEMIG, a empresa no mercado livre de energia que mais entrega energia no Brasil. Certeza 3. O mercado livre de energia é para especialistas, e você pode ser um, porque a CEMIG dá treinamento completo e suporte para todos os parceiros. Tudo com a expertise de quem é líder de mercado. Tenha mais certezas e mais faturamento. Seja parceiro Energia Livre CEMIG. Saiba mais em energialivre.cemig.com.br. Deixa eu pôr a última tela aqui. Aí, pessoal, realmente eu queria agradecer, né? Agradecer a cada um de vocês, fazer um agradecimento especial à Lohane, né, que nos conduziu aí para essas 2 aulas. Um agradecimento especial à Daniela, que está voltando essa semana de férias, né, Dani? A Dani, ela também é do nosso time de parceiros, esteve ausente aí nas férias, nas 2 primeiras aulas, mas Lohane e Daniela, né, elas idealizaram esse projeto, elas que realmente subiram esse projeto, né, transformaram esse projeto em uma coisa real, né? Eu acho que está sendo um sucesso, a gente agradece. Agradecer a Patrícia também do time da Sinergia, viu, Patrícia? Obrigado pelo apoio, né? E principalmente, pessoal, agradecer a vocês, parceiros, por serem primeiramente parceiros, né? E por confiarem, né, a nós do time essa missão aí de estar caminhando junto, né? Agora a gente vai se colocar aqui à disposição, né, para a gente responder as perguntas e fazer esse bate-papo, né, que eu acho que agora mineiro, né, mineiro gosta dessa prosa, né, a gente gosta de prosear e agora a gente fica aqui à disposição para conversar mais, tá? E desculpa se eu não consegui ser didático em algum ponto aí, mas a gente tentou fazer o melhor, tá bom? Muito bom, Daniel. Parabéns aí, cara, pela apresentação. Aproveitar aqui rapidinho para poder dar boa tarde a todo mundo. Boa tarde, pessoal. Excelente, cara. A gente sempre aprende, né? Mesmo estando no dia a dia aqui junto, nesses momentos que a gente aprende até com os nossos colegas aqui, foi sensacional. Eu acho que em nome de todos do nosso time aqui, em nome de todos os parceiros aqui, parabéns pela apresentação aí. Muito massa. E como você falou de mineiro, cara, porque já com o meu cafezinho pronto, pra gente bater um papo aqui para trazer umas perguntinhas. Vamos lá. Ô, Daniel. Vamos lá, tomar um cafezinho, né? Eu tava aqui acompanhando a Gisele respondendo aqui.
muitas perguntas no chat que a gente teve durante a apresentação, respondeu maravilhosamente bem, obviamente, mas tem algumas perguntas aqui que acabaram ficando saindo um pouco, destacando, né? E eu queria trazer aqui para a gente debater um pouquinho. Então, assim, uma coisa que é muito legal que você falou que trouxe para os parceiros, né, que é a visão da diferença de preços, né? Então, assim, em um momento você vê ali, você mostrou preços muito bons, muito baixos, e hoje a gente tem preços um pouco mais altos no mercado, e aí a gente discutindo estratégia de renovação, finalização de contrato. Fica aí, muitos parceiros perguntam isso, né? Como é que é a melhor estratégia? É melhor eu esperar, então, Daniel, o preço melhorar para mim poder fechar orientar o cliente a fechar? Porque ele vai ter um desconto maior, dependendo, né? O que você tem para poder falar para o pessoal aí sobre esse momento de preço? O que é a melhor estratégia? Bruno, isso aí assim, né? A gente às vezes até brinca, né? Pô, se eu soubesse, né, que o preço do Mercado Livre vai cair, né? Eu automaticamente agora eu vendia toda a energia que a gente tivesse aqui, porque ia cair, né? Vamos lá assim. E da mesma forma, se eu tivesse a certeza que o preço ia subir, eu ia, né? Esperar e comprar toda a energia que eu tivesse. Então, assim, obviamente, né, com bastante bom humor, né, Bruno? A gente não sabe, pessoal, a gente não sabe o comportamento, a gente tem ideias vagas de como estarão os preços aí nos próximos meses. Claro, nós sabemos com muita certeza, com muita precisão até, quanto vai estar o preço no mês que vem. Daqui a 2 meses a gente sabe bastante, né, Bruno? Porque é o que a gente chama de preços de curto prazo, né? A gente tem bastante tranquilidade de falar quanto que vai estar. Só que ano que vem já depende de muitos fatores, né? Então, a gente, quando um cliente fala para a gente, ou um consultor fala para a gente, eu vou esperar o período úmido para o preço cair. Isso em mim, Bruno, me dá um calafrio, que eu falo assim, meu Deus, essa pessoa não conhece o mercado, então, sabe assim, sabe assim, essa pessoa não tem ideia, porque é o seguinte, a gente sabe, mas vai chover, assim, todo mundo sabe que no período úmido vai chover, em janeiro vai chover, mas a questão é o seguinte, vai chover o bastante? Vai chover a média histórica? Né? Porque, por exemplo, se chovesse metade da média, pessoal, é muita chuva também, entendeu? Metade da média é muita coisa, entendeu? Porque a média é muito alta. Então, o que eu quero dizer, né, Bruno, que é o seguinte, não poder, essa postergação de decisão, ela não pode ser assim, de uma forma muito empírica, assim, falando, pô, eu vou esperar o preço cair, porque muitas vezes ele não cai, né? Então, aí o cliente ele deixa de renovar por um preço, deixa de conquistar, de capturar uma economia legal, né? Vamos dizer aí, seja 25%, seja 23%, para ele depois esperar a decisão e por 18, e por 17, cara, isso é perder dinheiro, né? E perder dinheiro, né, Bruno? E além disso, perder cabelo também, porque, tipo assim, o cara fala, pô, sabe? E é o que a gente e é o que a gente mais vê, né, Daniel? Porque assim, dá uma dor, cara, no coração, dá uma dor no peito mesmo. Porque assim, eu tenho vários clientes aqui que no final do ano passado, para renovar contrato, você sabe disso, Gisele, sabe, a equipe toda sabe. A gente, cara, vamos renovar o contrato. Não, vou esperar um pouquinho. Não, vamos renovar. Não, vou esperar. O preço do final do ano passado para cá, ele subiu assim, absurdamente. E aí eu renovei muitos contratos de muitos clientes aqui que acabaram renovando, igual você falou, com média de 30, 25, 30, 40% mais caro do que quando foi sondado da primeira vez. Então, gente, não é papo de vendedor, tá? Então, é travar a posição. Se você estiver dirigindo no nevoeiro, você tem um tanto de que você vê para frente, como o Daniel falou, é previsível no curto prazo. Aí, se você estiver dirigindo no nevoeiro e alguém chega, rapaz, eu te garanto que você pode andar 1 hora aí, pode acelerar, andar 1 hora que não vai bater em nada. Você não ia querer, eu ia preferir do que eu ficar ali andando com medo de bater em alguma coisa a qualquer momento. Então, sensacional, Daniel. Eu acho que é por aí.
E a gente não pode pensar, né, nessa questão da renovação, é pensar o seguinte, que também pode acontecer, né, do preço cair, né, e realmente cair. Só que isso não vai ser porque veio veio período úmido ou veio alguma questão lá na frente porque esperou, né? Isso vai ser incerteza. Então, é a mesma coisa da gente falar assim, pô, vou fazer uma viagem para o exterior. Compro o dólar agora ou compro o dólar lá na véspera da viagem? Cara, sabe assim, é claro que, né assim, isso é apenas uma analogia, cada um depende de coisas diferentes, mas ambos são voláteis, né? Existem as volatilidades intrínsecas, né? E é muito, e aí a gente sempre tem que falar com o empresário, tentar falar com o decisor é o seguinte: tome a decisão, capture a economia e esqueça a energia, esqueça o assunto Dorme energia, né, Bruno? tranquilo, né? Isso. A ideia é dormir tranquilo. Eu tenho muito parceiro aqui que o cara tá nessa época de renovação, ele não sabe, ele não dorme. Literalmente, o cara vai pro final de semana na roça e ele tá pensando em energia. Então, assim, cara, trava a sua posição e vai dormir, vai descansar. E esqueça, assim, independente se subir ou se descer, né, na frente, não cara, olha. Você capturou, exatamente, a decisão está tomada. Vá cuidar do seu negócio, né? É o que a gente fala, né? O empresário, né? O seu core business é vender sapato, é tocar uma fábrica, enfim, não é especular com energia, né? E os nossos produtos trazem muito isso, né, Daniel? A gente traz simplicidade no produto justamente para trazer isso, tranquilidade. E aí, falando de tranquilidade, a gente teve algumas conversas no chat aqui, teve algumas discussões quando você tocou naquela parte das diferenças, né, entre o atacadista e o varejista, né? Então, assim, pô, acho que ficou excelente, né, principalmente no slide lá, quando você mostra realmente a relação direta do atacadista com a CCE, né, onde ele é realmente um agente, né, tem essa ligação direta, e no caso do cliente varejista, onde ele fica debaixo, né, coberto pelo agente varejista, assim. Então, assim, eu queria que você falasse, isso, é sensacional. Então, assim, queria que você usasse esse slide, que é para mostrar para a gente aqui, primeiro, né, as diferenças que a gente, que mesmo que seja visual, já é óbvio, e aí muita coisa se disse no chat, assim, por que valeria a pena, por exemplo, o atacadista migrar para um varejista, e aí queria que você aproveitasse e contasse das vantagens do nosso produto aqui, né, aliado a isso também. Sim. Não, ótimo, Bruno, porque a ideia é isso, realmente para a gente passar a expertise, né, para vocês. Então é o seguinte, né, relembrando, né, e até assim, saindo um pouco dessa visualização de modelagem, o cliente atacadista, pessoal, o que ele paga, né, mensalmente, né? Vamos lá. Ele vai pagar uma fatura primeiro para a distribuição. Ele vai pagar os custos de transporte dele. E aí ele também vai pagar o quê? Os custos de energia dele, né? Ou seja, se ele fechou com a CEMIG, se ele fechou com a Eletrobras, se ele fechou com a Copel, e ficar com qualquer outro concorrente, ele vai pagar essa fatura da energia para ele. Ele vai pagar aqui, Bruno, provavelmente ele vai pagar um custo de gestão, porque isso aqui é muito complicado, cara. Gerir essa engrenagem aqui é muito complicado, assim, ele vai pagar esse custo de gestão. E aí, pô, ele vai pagar também aqui o encargo de reserva. E aí ele fala assim, cara, o que é o encargo de reserva? Aí a gente vai ter que entrar muito no detalhe para saber o que é o encargo de reserva e tal. Bruno, ele vai pagar aqui o ERCAP também, né? Um encargo novo de energia de capacidade, reserva de capacidade, cara, para sistema, tal, que você mencionou na última aula. Cara, também, assim, né, são encargos meio imprevisíveis, né? Tem vezes que vai ser zero. Cara, ele vai pagar aqui, quando o PLD estiver alto, o encargo de... O ESS também, né? Os ESS que são envolvidos aqui com térmica e tal. Mais um encarguinho aqui. E aqui, pô, ele vai pagar aqui contribuição. Aqui é pequenininha, né? Mas ele vai pagar. E se ele não pagar, ele vai tomar né? Boleto de contribuição, né? Ele vai tomar penalidades, né? Tem gente que tem penalidades por não pagar. Não pagar boleto nunca é uma coisa boa, né? Não, e é foda. E aí, cara, e esses encargos, cara, eles vêm num relatório dificílimo de entender, né? Então, ou seja, perceba aqui, pessoal,
a quantidade de encargo que esse cara vai pagando aqui, e ele não sabe, ele dificilmente ele não controla essa questão, esse tanto de coisa aqui. Então, pessoal, o que o varejista paga? Né? O varejista paga a distribuidora, né? O transporte da energia, e a energia livre. Então, aqui, Bruno, olha para você ver. Tudo isso aqui que eu falei, ó, do 3 até o 7, que pode ser 8, que pode ser 9, isso aqui está tudo dentro desse 2 aqui, ó. Né? Então, principalmente, pessoal, então isso é muito importante a gente saber, é a simplificação operacional da questão. Né? Um atacadista, né, ele tem diversos pagamentos, e aqui a gente está simplificando. Cara, você vai pagar 2 faturas apenas. Né? A sua vida é uma vida de cliente cativo, né? Sem se preocupar. Agora, por que né? Ah, mas Daniel, mas por que então o cara vai ser atacadista? Pô? Qual é a vantagem de ser? Então todo mundo tem que ser varejista. Claro que é o seguinte, pessoal, um cliente que consome um volume de energia grande, colocar uma pessoa, uma empresa para gerenciar isso aqui, percentualmente, Bruno, né, é barato. Né? Pô, se o cara ali, pensa aí, a Vale vai ter um time de energia dela, né? Exatamente. Que é um custo baixo para ela. Mas, assim, vamos dizer aí, uma empresa grande, cara, sei lá, uma empresa uma fábrica aí de 2, 3 megas, que é uma empresa de médio porte no setor elétrico, né? Vamos falar assim, ela é de médio porte. Cara, isso já é barato para ela, né? Vamos falar assim. Um percentual. Agora, Bruno, um supermercado pequeno, cara, que gasta 20 mil reais por mês, 25 mil reais por mês, por que o cara vai pagar 5 mil reais de gestão, 2 mil, né? 2, 3, 4, 5 mil reais de gestão para gerenciar esse emaranhado de coisas? Não, né? então... e sem contar que ele já tem uma parte administrativa do core business dele, do próprio negócio dele, muito, muito inflada, né? Que às vezes ele tem nem pessoal suficiente para isso, né? Aí quando você fala desse monte de encargo, né? Se fosse só pagar, ainda estava bom, mas ainda tem que ter uma conta aberta numa agência em São Paulo, Trianon, que tem que ser depositado, garantia, que tem que fazer uma gestão dessa conta. O cara não tem braço, cara, nem mão para isso, né? Igual você falou. E não é o core business do cara, o cara não é energia. Igual você falou, você pega uma Vale, você pega uma empresa de grande porte, eles têm setor de energia, tem funcionários com expertise, porque energia acaba sendo um braço do negócio deles, entendeu? Os caras às vezes até comercializam excedente, fazem outros trades de energia, então para esses caras vale a pena, né? Agora realmente, igual você falou, Daniel, tem muito consumidor aí que está no meio do caminho. Ficar debaixo daquele guarda-chuvinha verde ali vale bem a pena, né? Não, e aí, né, Bruno, a gente chega para assim, empresas de pequeno e médio porte, né? E, pô, ele designa uma pessoa, né? Normalmente é um cara do fiscal ali, né? Para fazer esses pagamentos, cara, que você podia muito bem liberar essa pessoa para fazer outra coisa, entendeu? E às vezes, Bruno, você está pagando ali 2, 3 mil reais, 4 mil reais de gestão para o seu consumo ser flat, né? Seu consumo é constante, você não tem sobra, você não sabe assim, aí você paga para a empresa de consultoria, sendo que o varejista, cara, é um mundo assim, totalmente simples, né? Tipo assim, é claro que, né, pessoal, esses custos aqui, eles estão embutidos, né, numa expectativa, né? A CEMIG, obviamente, ela fez uma conta, tipo assim, ó, pô, entre 20 e 25 reais por megawatt-hora são os custos desses encargos, né, para os próximos anos, né? É uma expectativa de custos. Pô, vamos colocar, né? Vamos colocar isso dentro do preço. Então tá tudo dentro do preço para o cara realmente ele ter apenas 2 faturas. Então realmente assim, pode falar, Bruno. Não, tem um detalhe, um delta a mais, né? Isso aí que a gente não leva em conta, né? Que é sempre bom explicar, principalmente os nossos parceiros que estão aqui, tem muita dúvida em relação a isso. Na aula passada a gente estava conversando aqui, eu estava conversando com o pessoal sobre flexibilidade, que a gente tem visto em muitos contratos de varejista, né? O pessoal colocando flexibilidade. Então, assim, limite para consumo e take para consumo em contratos varejistas, né? E aí, um dos grandes diferenciais do nosso produto aqui é realmente a gente não ter isso, né? Então, assim, é de acordo com a medida do cliente. O cliente
precisar, a gente vai estar cobrindo aqui o consumo do cliente, né? E aí o atacadista, ele começa, quando você vai para o atacadista, você vê que assim, raro, não existe praticamente esse tipo de contrato, né? Quando você vai para o atacadista, você já tem que ter previsão de consumo muito bem feito para conseguir fazer um contrato, onde se você consumir menos do que você contratou, você vai pagar por aquela energia mesmo sem você ter consumido, né? Vai ficar com excedente ou vai ficar com sobra. Então, assim, é uma gestão muito mais complexa que no varejista. Não é só pela gestão, né? É pela flexibilidade. Se eu precisar dobrar minha carga hoje, surgiu uma oportunidade, eu vou ampliar minha produção, vou dobrar. Tá tudo certo. Se eu precisar reduzir metade, ou reduzir mais, ou se eu precisar dar férias coletivas e fechar a fábrica, tá tudo certo. Então, assim, é igual você falou, é tranquilidade. Isso, não, sem dúvida, Bruno. Então, assim, realmente, né, respondendo, né, a pergunta original que você fez, migrar do atacadista, trazer o cliente do atacadista para o varejista, muitas vezes é vantajoso, sim, né? Na ponta do papel, às vezes vai ser um pouquinho mais caro, né? E eu tenho certeza que vai, às vezes, viu, gente? Que às vezes vai ser um pouquinho, né? Pelas questões aí a gente fala dos encargos, né? Os encargos reais contra encargos futuros, né? Mas eu tenho certeza que vai ser muito vantajoso e, principalmente, Bruno, ainda mais vai ser vantajoso para o parceiro, né? Eu acho que assim, vocês precisam buscar, né, explicitar isso para os clientes, porque realmente é um ganha-ganha. Eu acho que o cliente ganha e o parceiro vai ganhar a comissão, né? Lembrando que, sendo, né, com maior transparência, a CEMIG ainda não tem um programa para o mercado atacadista, né, um programa de pontos para o mercado atacadista. Nosso programa Sinergia ele é exclusivo para o varejista, né? E por isso eu acho que essa vantagem aí para os nossos parceiros. Ô Daniel, muito bom, cara. Nós estamos chegando ao finalzinho aqui, tem que deixar um tempo para a gente fazer o sorteio para o pessoal. Inclusive, eu acho que tem o do semana passada que não sei se terminou também, mas então, assim, rapidinho, para a gente comentar sobre um tema que está aí, que a gente viu aqui no chat também. Semana passada o pessoal perguntou, mas a gente também estava com um pouco de tempo, que é o quê? Medida provisória 1300. Abertura de mercado, alteração de legislação. O que você traz para a gente aí? Legal, Bruno. Medida provisória 1300 ainda é uma grande incógnita, né? Então, a gente estava brincando aqui, né? Pô, renova ou não renova o contrato, né? Assim, ainda infelizmente, né, uma incógnita ainda. Acho que a gente imagina, né, Bruno? Assim, aí trazendo um pouquinho dos fatos, pessoal. O fato até agora é que não houve nenhuma discussão ainda no Congresso Nacional em relação à MP 1300. Houve dois adiamentos, né, da instalação da comissão, né, que é responsável, e o prazo final é em meados de setembro, né? Então, assim, os fatos são que isso não está indo para frente, né? Acho que se fosse realmente converter, né, em comando regulatório, isso aí já teria que ter andado. Agora, a gente, obviamente, assim, no Brasil tudo é possível, né? Então pode ser que em um mês eles corram e aprovem aí algumas questões a toque de caixa. Mas, assim, é ainda uma incógnita. E aí, pessoal, reforça ainda mais, eu acho assim, né? Você ter aí incertezas reforça ainda mais a importância de caminhar junto com a CEMIG, né? Porque é o seguinte, uma coisa é você ter uma incerteza e jogar ali com o pequeno, né? Uma pequena comercializadora, e aí muda o regulatório, essa comercializadora fica no breu, por exemplo. Cara, a CEMIG, pessoal, a gente tem aqui um time que está olhando, calculando o risco. Pô, se a MP, se o resultado for A, a gente sabe o que vai ser para a gente. Se for B, a gente sabe o impacto que vai ser para a gente. Então, assim, a gente tem robustez financeira para arcar qualquer que for a consequência da MP. Então, isso aí para o cliente, né, ele ter um novo contrato conosco, né, isso aí é ainda mais importante. E aí até reforça, né, Bruno, a questão, por exemplo, do e os descontos? Os descontos vão acabar para o cliente especial, né, o cliente que compra energia incentivada.
A resposta é não sei. Né? A gente acha até que em algum momento do futuro esse desconto vai acabar, porque Em ele algum não faz momento tem mais que acabar, né? em algum momento tem que acabar, porque ele não faz sentido mais, né? Mas assim, vai ser agora, vai ter, né, vai ter uma janela, eu acho que certamente vai ter uma janela, mas assim, Sim. e os nossos contratos, né, Bruno, eles têm já uma cláusula que fala o seguinte, que a CEMIG vai conversar, vamos imaginar, no pior caso, que o desconto não seja renovado, né, já, sei lá, a partir do ano que vem, que eu acho que essa é o pior cenário, mas é o mais improvável também, a CEMIG vai sentar para conversar, né, Bruno? A CEMIG vai pegar e falar Sim. assim, peraí, quanto que custa isso para você? Ah, tá, custa para você? Para mim custa isso? Vamos chegar num acordo aqui e tal. Então, assim, isso é o DNA da CEMIG, pessoal. Né? É o que a gente sempre fala. Manter o equilíbrio financeiro, né? Manter o equilíbrio, não sentar em cima de contrato, né? Sentar com o cliente. Né? Acho que eu já mencionei isso na primeira aula aqui. Não sentar em cima do contrato, sentar com o cliente para a gente discutir o contrato. Né? Se não Exatamente. foi, né? Então, assim, eu acho que vocês estão muito bem amparados, né? Diante dessa incerteza, né, gigantesca que é a MP. O cliente estar com a CEMIG é uma certeza, né, fundamental. Muito bom, Daniel, muito bom. Bom, dúvidas temos um monte. A gente vai, essa semana eu já recebi várias dúvidas aqui no WhatsApp. Tenho certeza que o senhor vai pipocar esse resto da semana ainda de muita dúvida, embora tenha sido muito explicativo, mas a gente sabe, nosso setor elétrico aqui brasileiro, tem muita coisinha para a gente discutir. Se deixar, a gente fica horas e horas e horas debatendo. Daniel, agradeço aqui em nome de todo mundo pela Bruno, sua obrigado. participação, por essa verdadeira aula que você deu para a gente aqui. Vou deixar para você rapidinho, para você fazer uma prévia aí da próxima aula pessoal, o que a gente vai ver na próxima aula, e depois a gente já passa aí para a Lohane, então, para poder finalizar e fazer o sorteio para a gente aí. Beleza, Brunão. Obrigado. Né? Queria de novo agradecer aos parceiros e o trabalho dos parceiros, né? Que eu acho que assim, o trabalho de prospecção ele é fundamental. E é por isso que a gente remunera tão bem aí esse trabalho. E dizer o seguinte, que tudo isso que eu falei, né, tudo isso que eu mencionei, que a gente bateu esse papo aqui, isso continua, tanto vocês, parceiros, mandando uma mensagem para a Lohane, mandando uma mensagem para a Daniela, mandando uma mensagem para a Gisele, para o Bruno, para mim, cara, isso é constante, essa troca de expertise ela é constante, né? Então, assim, não se furtem, igual a gente sempre fala, né? Assim, a gente consegue ajudar mesmo de forma muito clara quando vocês têm uma conta real, né? E aí sim, tendo uma conta real, cara, a gente vai pegar essa conta, a gente vai destrinchar essa solução, a gente vai achar uma saída melhor para o cliente e vai explicar da melhor forma. Igual a gente sempre fala, assim, se precisar entrar na reunião com o cliente, um de nós vai entrar na reunião com o cliente, né? Então é o seguinte, a mensagem final que eu dou para os parceiros é o seguinte: tragam contas, sabe assim, vão em busca das contas, que é o passo, assim, eu não vou ser lunático, né? De falar que é muito fácil pegar conta, viu, pessoal? De falar assim, pô, chega lá na conta, na porta da empresa e fala assim, me dá uma conta aí, deixa eu ver sua conta. Não, sabe assim, não é. A prospecção é um trabalho de médio, longo prazo. Mas tendo a conta, a gente consegue ali, aos poucos, né, de estar ali, vamos conversar e vamos unir forças. Né? E na próxima aula, pessoal, né, que o Bruno falou, a gente vai ter aqui a presença do nosso especialista, o Mauro, né, daqui a 15 dias. O Mauro, eu diria que ele, assim, ele é um vendedor, é o nosso vendedor mais agressivo, eu diria, né? Porque ele não fica satisfeito enquanto ele não realmente convence o cliente que ele tem que vir com essa nível. Então, assim, eu já vi o Mauro, por exemplo, fazendo negociações de um ano e meio, de negociações que ele teve que
5, 6 vezes dentro do cliente, e ele consegue virar os clientes, né? Então ele vai trazer um pouco essa expertise e essa experiência de campo, né? Que eu acho que é fundamental para a gente ter. E não só, né? E eu vou falar com ele para falar assim, Mauro, você que tanto fez já de prospecção também, né? De pré-vendas, né? Fala para a gente assim, o que é, como é que consegue as contas, né? Assim, alguns truques, sabe? Assim, o que você já fez, né? E isso eu acho que assim, né, é um cara que continua nisso, né? Ele não para de fazer prospecção, ele faz vendas, ele faz pós-vendas. Então, realmente, assim, ele vai trazer essa experiência, eu acho assim, muito prática, pegar esse tanto de coisa que a gente falou, esse tanto de conceito que ele falou e traduzir isso na frente do cliente ali para falar com ele. Tá bom? É isso, pessoal. De novo, agradeço de novo a Lohane, a Dani, né, a Patrícia, que realmente... Lô, a palavra é sua agora. Finaliza aí de forma brilhante essa terceira aula. Dani, excelente apresentação, muito obrigada por compartilhar com a gente, assim, tenho certeza que foi mais uma aula muito rica. Quando eu estava encaminhando os e-mails, né, de lembrete, tinha muita gente ansiosa, gente perdendo a data, meu Deus, é hoje, perdi a apresentação do Daniel, então, assim, é uma aula que eu acho que eu já estava com muita expectativa e você conseguiu entregar tudo, foi muito bom, parabéns, viu? Obrigado, Obrigado, Bruno, Lô. aí, pelo Obrigadão. apoio, Dani, Gi. Eu vou compartilhar minha tela agora com vocês. Vamos ao momento tão esperado. Bom, vou colocar a nossa 3. Aula 3. Pessoal, nossos 3 sorteados, Webert, Claudinara e Mark. Parabéns, gentileza me chamar aqui no WhatsApp para me passar todos os detalhes para vocês, tá? O nosso kit que a gente preparou com muito carinho. Quem não foi sorteado dessa vez, não se preocupe, como eu disse, temos outras aulas, outros sorteios. Aqueles que foram sorteados nas aulas anteriores e está com alguma dificuldade, pode ficar tranquilo que eu vou chamar vocês aí, vou passar atualização de onde que tá, como que tá tudo certinho. E parabéns, eu gostaria de agradecer vocês de coração. Sem vocês, essa mentoria não seria possível. E é realmente essa troca que faz a nossa trilha ser tão rica. Então, muito obrigada pelo interesse, pela disponibilidade e por nos ajudar a fazer dessa mentoria ser um sucesso e acontecer de forma tão leve e produtiva. Então, muito obrigada pela participação de cada um de vocês. Eu coloquei o link da pesquisa de satisfação, mas vou encaminhar para vocês também por e-mail, porque é muito importante para a gente ir melhorando a cada aula e, assim, andar realmente lado a lado com vocês, estar na mesma página. E, assim, muito obrigada a participação de cada um de vocês. Obrigada, Dani, Gi, Bruno, Pati, Dani, assim, foi incrível. E, como a Gi disse, né, nós vamos dar sossego para vocês na próxima semana, mas na outra semana a gente já tem a aula e eu mando para vocês tudo direitinho, tá? Qualquer dúvida a gente está à disposição. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, pessoal. Boa Obrigada, tarde. pessoal. Obrigado. Parabéns, Daniel, Valeu, Bruno, turma. todo mundo. Tchau. Abraço.